São... Oi, bom dia, Gustavo, tudo bem? Muito bem. Hoje nós vamos começar em História a tratar... Começar não, né? Na verdade, vamos continuar em História. Vocês que estão em casa, e o Ian aqui na classe, nós vamos continuar a falar dos conflitos ao longo dos anos 30. Um conflito importante que nós vimos, dois grandes focos de conflito aparecem na aula número 42, né? Os conflitos referentes, primeiramente, à expansão alemã, que encontra suas raízes... Oi, pois não, Monique, qual a pergunta? Pode falar. Estou à disposição. Então, para falar em holocausto no Brasil, é uma metáfora, assim, uma hipérbole, talvez, né? Porque não há exatamente um holocausto no Brasil, é mais um termo sociológico para indicar o péssimo tratamento que nós damos, primeiro, às nossas camadas populares, né? Não houve uma matança sistemática, né? Holocausto é uma palavra de origem hebraica que significa sacrifício, né? Tá. Fala para a Laura vir para a escola ou esperar a internet. Muito bem. Então, holocausto é uma palavra hebraica que significa sacrifício. Sacrifício, nesse caso, é sacrifício no sentido de matar um animal sem que ele tenha defesa, entendeu? É uma matança, né? Como acontecia na religião hebraica antiga, tá? Aí, esse termo foi utilizado na Segunda Guerra Mundial. Esse termo foi utilizado na Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, né? Para indicar o assassinato sistemático de judeus, ciganos, testemunhas de Jeová, padres católicos, mas principalmente os judeus, que morreram na Segunda Guerra Mundial, cerca de 6 milhões de judeus. Então, aí criou-se o termo. Isso, eles não gostam, não gostam. E dali para frente, todo tipo de morte provocada por descaso de autoridades, ou toda morte meio que planejada, né? Oficialmente ou não, começou a receber o título de holocausto. Então, no caso do Brasil, por exemplo, nós tivemos o holocausto, né? Então tem que pôr entre aspas, das pessoas que viviam internadas em instituições psiquiátricas, né? Lá em Minas Gerais, por exemplo, tinha lá umas instituições psiquiátricas. Isso aí, menina. Você é muito inteligente, exatamente isso. O pessoal lá de Barbacena, esses mesmos. Aí chamaram lá de holocausto. Muito bem, garota. Você... Barbacena, lá em Minas Gerais. Isso, então. Ali foi chamado de holocausto. Da mesma forma, e isso durou, então, respondendo a sua pergunta, durou até os anos 60, 62, 63, talvez até um pouco mais. E mandavam os caras lá para morrer. Exatamente. E agora nós temos o outro caso também, né? Tem gente que fala em holocausto dos nordestinos, que são deixados à própria sorte lá pelo governo no interior, lá para morrer de fome, para morrerem de fome, né? Sem auxílio, sem apoio, sem nada. Então, o termo holocausto passou a ser designado para isso. No caso do Brasil, lá na instituição psiquiátrica em Minas Gerais, essa que você está lendo e que o Landim assistiu o filme, o termo holocausto é porque realmente o governo de Minas Gerais largava as pessoas lá sem as menores condições sanitárias, e aquilo era tudo menos uma instituição de saúde, né? Aquilo ali era tudo menos uma instituição de saúde, ainda mais saúde mental. Isso, exatamente.
Então, motivos absurdos. Esse é um dos fatores contra a política de internação psiquiátrica no Brasil hoje em dia, né? Nós temos um problema seríssimo hoje de questionamento. Exato. Eles davam poucos remédios, enfim, né, contra as internações hoje no Brasil. Nós temos essa questão. Então, usou-se esse termo, né? Usou-se esse termo. Tem um livro bom, um filme bom que vocês podem assistir sobre isso também, chama-se Bicho de Sete Cabeças. É com aquele menino que fez o papel de Jesus no Ben-Hur, que é brasileiro, Rodrigo Santoro. Ele que ainda do tempo que ele trabalhava aqui no Brasil. Então vocês podem assistir também, vale a pena. É outro filme baseado num livro de um cara que foi internado pela família numa instituição psiquiátrica porque ele era maconheiro. Aí puseram ele lá e ele ficou louco, né? Começaram a tratar ele com choque e tal. Isso. Então você veja quantas loucuras, né? Por isso o termo holocausto, né? Por conta dessa desconsideração à vida humana. Bem, prosseguindo então, vamos começar com a correção da aula número 42. Agora, a Camila já chegou aqui, deixa eu registrar a presença dela também. Camila, parabéns pelo certificado lá que você ganhou do negócio de química, né? Ficou entre as 100 melhores redações, parabéns. Novamente, né? Você vai colecionar várias láureas acadêmicas, né? Vai sim. Já está, né, colecionando. E é interessante também, se você quiser estudar numa faculdade do exterior, né? Essas atividades contam, essas atividades extracurriculares contam demais para quem quer atuar em universidades do exterior. Bom, vamos começar corrigindo as nossas questões aqui, ó. A primeira, a aula 43, não, a aula 42 que eu tenho que corrigir primeiro. Eita, rapaz, o que é isso aqui? 44, 45, não. Nada disso. Vamos lá para a aula 42. Isso, caderno 7. Infelizmente, vocês ainda não o receberam. Vocês só têm esse caderno disponível na plataforma Plural, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Os alunos que estão aqui na classe, eu peço que, por gentileza, ou anotem a resposta, para que possam acompanhar aí o desenvolvimento da aula. É curtinho, né? Na verdade, o texto é mais longo do que a resposta. Vamos lá. O primeiro, então, é esse aqui, né? Esse mesmo. Estamos na página, aquele que quiser anotar, página 322. 322. Na manhã de 25 de maio de 1938, vocês que estão aqui na sala, acompanhem, por favor, a leitura. 25 de maio de 1938. Então, percebam, a Segunda Guerra Mundial começa em setembro de 1939. Então, isso é um ano e pouco antes do início oficial da Segunda Guerra Mundial. Ángel Beltrán Sabori viu 3 engenhocas metálicas sobrevoando o povoado de Benassal, no leste da Espanha. De pé, aos 15 anos, observou como a primeira delas descia rumo ao solo e deixava cair um objeto antes de voltar a subir. Parecia um homem vestido de preto. Era uma bomba de 500 quilos. Essa arma que estava sendo testada aí pelo Hitler, né, nessa época, eram os chamados bombardeiros de mergulho. O nome dele era Junker. Tá? Junker quer dizer fazendeiro, não tem nada a ver. Não é o nome aí, mas só para vocês saberem. Então, era um bombardeiro de mergulho da classe Junker, né? Ele ataca, inclusive quando ele ataca, ele tem uma sirene, que aí ele ataca em mergulho, né? Mergulho quase vertical. Aí ele solta a bomba e arremete.
E quando ele está mergulhando, ele tem uma sirene, né? Uma sirene que era para fazer um barulho ensurdecedor para assustar ainda mais a pessoa que fosse, o lugar, né, que fosse ser bombardeado. E ele lançava essa bomba aí de 500 quilos, né? Uma arma que Hitler testou lá na Guerra Civil Espanhola. Bem, seguiram-se um estrondo inesquecível, uma coluna de poeira que chegava quase até a altura que voavam as aeronaves. Os outros 2 aviões despejaram também seus explosivos, deram meia volta e retornaram aos céus. Bertrand Sabori, hoje com 92 anos, é uma das últimas testemunhas de uma série de ataques aéreos realizados contra esse vilarejo. De então 2.284 habitantes e outros povoados ao redor. Uma espécie de Guernica. Guernica, o nome, lembra? Dessa obra aqui, né? Que retrata o bombardeio dessa cidade espanhola, né? Pela Força Aérea Alemã. Que é um filme de uma pintura de 37. Isolada pelas montanhas na região valenciana, reprimida pelo regime espanhol, não foi pintada por Pablo Picasso, morreram 38 pessoas. Por décadas, os residentes não souberam as razões e as circunstâncias exatas pelas quais Benassal, Albucácer, Villar de Canes, Ares del Maestra foram atacadas naquela manhã, no dia 28 do mesmo mês. Na verdade, eles estavam servindo como cobaias, né, pessoal? Para testar bombardeios em áreas civis, tá? Para ver o resultado, ver quanta gente morre, enfim. Então, não eram, digamos assim, alvos estratégicos. Vivíamos de trigo, cevada e batata. Não sabíamos nada de guerra. Nunca pensamos que íamos bombardear. Não havia nada aqui. Mas a resposta à pergunta que incomodou essa e outras testemunhas surgiu em 2012. Era um experimento nazista, né? Tá? Então, essa aqui é uma reportagem chamada Os Vilarejos Esquecidos, onde Hitler testou suas armas para a Segunda Guerra, de 2016. Bom, e aí vem as 3 questõezinhas, vamos ver o que a gente aproveita delas. São respostas muito longas. Oi. Você não quer tirar foto da coisa? É que eu não queria gastar seus dados, que nem ele. Se quiser entrar, entra. Se você preferir, tá? Então, pode entrar. Isso também é, você que sabe. É que eu não gostaria de provocar nenhum tipo de prejuízo a vocês. Vamos lá. Deixa eu só pedir para vocês entrarem aqui. Cadê? Peraí que eu tenho que me achar aqui. Só um minutinho que eu já vou me encontrar. Pronto, me encontrei. Tá na mão. Vamos lá. Cadê eu aqui? Me perdi. Aqui, pronto. É possível dizer que esses bombardeios nessas cidadezinhas foram semelhantes a Guernica? Sim, sem dúvida, né? Sem dúvida. Foram para testar as armas nazistas, né? Sim, tá? Foram bombardeadas. Aqui, foram bombardeadas para testar seu poderio bélico, destruídos e milhares de pessoas morreram. Isso aí já é o suficiente, né? Foram bombardeadas para testar o poderio bélico alemão, talvez, né? E muita gente morreu. Depois, na B, em que consistiu o experimento nazista? Então, vilarejos espanhóis. Deixa eu só pegar outra cor para grifar. Vilarejos espanhóis foram utilizados pelos alemães como campo de teste para suas novas armas. Tá? Então, por isso, também essa cor aqui não está boa. Vou pegar um azul aqui. Né? Então, vilarejos espanhóis, sem nenhum motivo estratégico, foram utilizados como campo de prova. Como foi, né, o envolvimento da Alemanha na Guerra Civil Espanhola, né? Então, a Alemanha apoiou ativamente o bloco nacionalista do general
Franco. Inclusive, criando uma legião Condor, né? Para servir como batismo de fogo aos soldados alemães que depois já iam utilizar essa experiência, vamos dizer assim, quando fossem atuar na Segunda Guerra Mundial, né? Já teriam participado de combates efetivos. Então, a Alemanha apoiou ativamente o bloco nacionalista do general Franco contra o bloco republicano das Brigadas Internacionais, apoiadas timidamente pela França e pela União Soviética, o que acabou levando à vitória de Francisco Franco, né? Franco acabou vencendo e ficou no poder até o ano de 1975. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o zoom para nós podermos enxergar a questão. Está aqui, ó. Questão número 2. Os mapas constituem uma representação da realidade. Isso você já está cansado de saber. Os mapas não são a realidade. Os mapas são apenas uma representação da realidade. Isso é fundamental que vocês nunca se esqueçam. A realidade é uma coisa, a representação é outra. Observe na imagem abaixo 2 mapas presentes na reportagem intitulada Um Estudo sobre Impérios, publicado em 1940, quer dizer, durante a guerra. E claramente colocando a Alemanha como um país coitadinho, né? Então está aqui a Alemanha, nação agressora, e o Reino Unido, tá? Que representa 26%, representava 26% do mundo na época, né? Como a nação agredida. Então está aqui a Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, os países lá da África, né? Que pertenciam à Inglaterra, Índia, enfim, Canadá, África do Sul, tá? Bom, o uso da cartografia... Aliás, teve um cara chamado Yves Lacoste, foi um grande geógrafo, Yves Lacoste. Ele deixou uma frase interessante, ele dizia assim: a geografia, antes de tudo, serve para fazer a guerra, né? O uso da cartografia nessa reportagem evidencia uma interpretação acerca da Segunda Guerra Mundial. Naquele contexto, é possível reconhecer que essa representação cartográfica tem como finalidade criticar o nacionalismo. Não, a Alemanha aparece lá sozinha, né? Tadinha, contra nenhum. Amém. Que bom que para vocês não fazem nenhum sentido. Enfraquecer o colonialismo britânico, não. Multiculturalismo é alguma coisa dos anos 90, início do ano 2000. Claramente, né? Justificar o expansionismo alemão, tá? Alternativa B, portanto, nessa questão aí. Bem, concluímos a primeira etapa, então, do nosso encontro de hoje. Vamos começar a segunda etapa do nosso encontro de hoje, que se refere a essa etapa tão interessante que é a Segunda Guerra Mundial. Para começar o nosso estudo sobre Segunda Guerra Mundial, antes de a gente entrar diretamente na teoria, tem uma animaçãozinha que um maluco fez uma vez, que ela vem bem de acordo com aquilo que a gente precisa, sabe? Ele fez, isso aí todo mundo que dá aula de história hoje em dia aproveita, coitado desse cara, ele fez um esquema em que aparecem digamos assim, as grandes movimentações, né, durante a guerra, naquele momento histórico que nós estamos falando no teatro europeu, tá? No teatro europeu. Vamos lá. Então, aqui a situação na Europa, um pouquinho antes da guerra começar, né? Vamos tentar identificar aqui, ó, Grã-Bretanha, né, o Reino Unido, a França e a União Soviética. Ó, Grã-Bretanha, França e União Soviética, tá? Esses 3 países, mais os Estados Unidos, vão lutar, serão os aliados, né? Os Estados Unidos a partir de 41, vão lutar contra a Itália, aqui, ó, a Alemanha, e lá no Pacífico, uma guerra praticamente só dos americanos contra os japoneses. Então,
para nós, né? Para nós, o principal teatro de operações, na verdade, é aqui a nossa a Europa, né? É a Europa. Então, Alemanha e Itália, junto com a União Soviética, junto com o Japão, de um lado, contra desse lado de cá, Grã-Bretanha, Rússia, né, União Soviética e a França. Lembrando que a França vai tomar um pau logo no começo da guerra, tá? Os franceses vão se lascar logo no início e vão estabelecer um governo de resistência aqui na África do Norte, ó, tá? Com o general de Gaulle. Então, um governo no exílio. Uma parte da França vai ser ocupada pelos alemães do norte e o sul da França, colaboracionista, vai ter o chamado governo de Vichy, né, do Marechal Pétain, que vai colaborar com os nazistas. Então, o norte da França ocupado pelos nazistas daqui a pouquinho, sul da França, o governo de Vichy, África do Norte, governo resistente, né, do general, do Marechal de Gaulle, tá bom? Bem, então, o eixo é que vai perder a guerra, lembra disso, hein? O eixo perde, tá? A Alemanha vai tomar pau de novo. Começando, então, pelo expansionismo alemão, que nós estudamos até esse momento, né? Ainda, essa é a situação da Alemanha quando Hitler assumiu o poder em 1933, tá? Em 1933, a situação alemã era essa, ó. Território alemão. Deixa eu pegar um marcador a laser aqui. Pronto, território alemão dividido, tá vendo? O corredor da vergonha aqui, ó. A região dos Sudetos alemães, a Renânia desmilitarizada, aquelas coisas que nós vimos até agora. Quando Hitler assumiu o poder, tudo isso eram cláusulas do Tratado de Versalhes, né? Quando Hitler assume o poder, ele parte para o expansionismo. Primeiro, remilitarizando a Renânia, depois, num programa de rearmamento, inicialmente secreto, né? E depois, um programa, vamos dizer assim, mais claro, mais transparente. Então, voltando, hein? A remilitarização da Renânia. Depois, Hitler percebe que não houve nenhum tipo de resistência, nenhum tipo de oposição. O que ele faz, então? Ele avança sobre... O cara podia não ter posto esses sons, né? Pronto. Ele avança sobre outra região. Então, ele avança sobre a Áustria, tá vendo? Que nós vimos agora há pouco, Anschluss, né? A anexação da Áustria, quando Hitler e as tropas nazistas foram recebidas como forças praticamente libertadoras lá na Áustria. Então, aqui no sul, tá vendo? Muito bem. Aí, a próxima etapa do avanço de Hitler, ainda antes da guerra, é sobre a região dos Sudetos alemães. Ó, essa região aqui, ó, onde haviam alemães étnicos, tá? Então, Hitler invade essas áreas, faz um plebiscito e invade as áreas. A fronteira com a França, aqui, ó, a fronteira com a Holanda e com a Bélgica ainda está desmilitarizada, tá vendo? Também a porção leste. Ainda temos aqui toda essa região da Prússia Oriental desmilitarizada. O próximo passo, então, é tomar toda a Tchecoslováquia. Olha, em 1938, o Tratado de Munique, assinado por Neville Chamberlain, permitiu a Adolf Hitler avançar sobre toda a Tchecoslováquia, sem dar um único tiro. Até agora, ele não precisou lutar contra ninguém. Está se fortalecendo. Está pegando recursos estratégicos desses países, está impondo uma administração militarizada, está matando os judeus. Mas havia a ideia de que a Alemanha, vamos destacar bem isso, por que os franceses e os ingleses estavam deixando? Havia a ideia de que uma Alemanha forte na Europa Central, peguei a Dinamarca aqui,
que uma Alemanha forte na Europa Central iria conter o avanço do socialismo da União Soviética. Tá? O medo do comunismo fez, inclusive, que a Inglaterra apoiasse Hitler, né? Que a França apoiasse Hitler também, tá? Contra o medo do avanço da União Soviética. Muito bem. Além disso, aquelas outras coisas que eu já falei para vocês, né? A ideia de um pacifismo irresponsável, que mais? A ideia de que a Alemanha foi muito maltratada pelo Tratado de Versalhes. Isso tudo deu espaço para Hitler avançar até 1938. E havia a ideia de que Hitler não lutaria em duas frentes ao mesmo tempo, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial. A ideia de que, de um lado, a Alemanha não ia querer lutar contra a União Soviética e contra os franceses ao mesmo tempo. Então, a União Soviética, naquela época governada pelo Stalin, era, digamos assim, um grande ponto de interrogação, tá? Para não forçar, então, a Alemanha a lutar em duas frentes. Só que aí o Hitler, de uma forma, digamos, magistral, né, atraiu para uma aliança a própria União Soviética, né? Então, a União Soviética vai assinar um tratado de não agressão com a Alemanha nazista. É o tratado, ou pacto, germano-soviético de não agressão. Tá bom? Uma das cláusulas desse tratado era dividir a Polônia. A Polônia, esse país aqui, ó, seria dividido entre soviéticos e alemães. Assim, a Alemanha não precisaria lutar em duas frentes ao mesmo tempo. Tá? Bem, aqui uns movimentos paralelos, né? O Mussolini conquistando a Itália, né? E aqui Hitler finalmente invadindo a Polônia, olha, 1939, dia 1º de setembro. A partir do oeste, aqui, a Alemanha invade a Polônia, Blitzkrieg, né? Os poloneses não deu nem pro cheiro, tá? E na porção leste, os soviéticos também invadindo aqui a região da Polônia. Começou a Primeira Guerra Mundial, outros países se aliam a Adolf Hitler, né? Ó, Bulgária, cadê ela? Ah, não, Bulgária está aqui. Romania, Hungria, né? A Croácia atual, todos eles se aliam a Hitler. Espera um pouquinho que isso aqui está errado, peraí. Vamos ver agora se dá certo. Bem, aqui, vamos ver aqui a próxima movimentação. Eita, rapaz, eu não quero legenda, está aparecendo aqui. Ah, que legal, está aparecendo legenda. Oi, meu nome é Márcio. Quer ser meu amigo? Não, eu te odeio. Que legal. Nossa! Eu não sei nem como que eu faço para tirar isso aqui. Bom, deixa assim que pelo menos não aparece a legenda. Ó, bem, então vai acontecer uma movimentação aqui ao norte agora, tá vendo? Ó? A Dinamarca, coitadinha, vai ser invadida em 6 horas. O exército dinamarquês vai resistir a Hitler durante cerca de 6 horinhas apenas. Então, estamos vendo toda essa movimentação aqui. Olha lá. A Dinamarca invadida, tá? Dinamarca invadida. Aqui, ó, pessoal, na frente ocidental, tá vendo aqui, ó? Por favor, presta atenção aqui. Na frente ocidental, nós temos as tropas francesas paradas, pregadas, sentadas com suas bundas francesas na linha Maginot, uma linha fixa, imitando as trincheiras lá da Primeira Guerra Mundial. E aqui, se vocês notarem bem, tem uma bandeirinha inglesa. É a Força Expedicionária Britânica, né? Cerca de 300 mil homens que foram aí para reforçar as defesas francesas. Hitler também já estacionou os seus soldados aqui. Professor, por que ele invadiu a Dinamarca?
Hitler invadir a Dinamarca? Para que a Alemanha não ficasse restrita a um cerco naval, um bloqueio naval, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial, aqui no Mar Báltico. Então, para evitar esse bloqueio no Mar Báltico. E mais, a Alemanha ainda vai invadir a Noruega, com paraquedistas principalmente, né? Vai invadir a Noruega para evitar também esse bloqueio e ficar com o Mar do Norte livre. A Noruega também é invadida e, dessa forma, a Alemanha não tem mais como ser bloqueada pelo mar, como havia sido na Primeira Guerra Mundial. Hitler, então, vai movimentar suas tropas aqui no Ocidente agora, tá? Vamos lá. Olha lá. Preste atenção nesse movimentinho aqui, ó. Isso aqui são forças blindadas, ó. Invadindo a Bélgica. Para quê? Para atrair britânicos e alemães. Só que o ataque principal vai ser por aqui, ó. Mais ao sul. Olha lá. Cercou todo mundo. Vocês assistiram aquele filme Dunkerque? Dunkerque. Isso, é chato pra caramba. É gente passeando na praia. Então, esse filme, Dunkerque, nos mostra essa retirada que vai acontecer agora. Ó. As forças de Hitler cercaram as forças britânicas e alemãs. Tá? Cortaram elas no meio. Evitaram a linha Maginot. E aí fica fácil para Hitler conquistar todo o norte da França e no sul da França estabelecer o governo colaboracionista de Vichy. Tá vendo? Então, Hitler, inclusive, é a grande humilhação, né, dos franceses, né, os nazistas desfilando lá na Torre Eiffel e tal. Bom, aí é a batalha pela Inglaterra, né, a Operação Leão Marinho. Só que, na batalha pela Inglaterra, Hitler teve que enfrentar a RAF, a Real Força Aérea Britânica, né? E porque os ataques deveriam ser sucedidos para que os ataques aéreos antecederiam o avanço contra essas forças britânicas. Teria que atravessar o Canal da Mancha. Só que os pilotos da RAF, estando em cima do próprio território, eles tinham mais combustível para manobrar. Então, eles podiam ficar mais tempo no ar. Segundo, os pilotos da RAF, da Real Força Aérea Britânica, eles tinham uma outra vantagem. O avião deles, o Spitfire, era ótimo. Era o top de linha da época. Além disso, os britânicos tinham uma arma secreta chamada radar, tá? Que os alemães desconheciam completamente. E eles não entendiam como que os pilotos britânicos conseguiam enxergar, entre aspas, à noite, os aviões alemães. Para despistar, inclusive, a Inglaterra divulgou uma notícia de que os pilotos tinham boa visão noturna porque comiam muita cenoura. Né? O que a Alemanha fez? Socou ração de cenoura nos seus pilotos para ver se eles também iam melhorar a visão deles. Né? E não foi isso que aconteceu. Na verdade, era o radar, a vantagem tecnológica. De fato, Hitler acaba não conseguindo invadir aqui a Inglaterra, né? Ao invés de atacar centros industriais, estações de radar, ele prefere atacar Londres, manda mísseis sobre Londres, né? Chamadas bombas V2, tá? Mas também não adianta nada. Aqui ao sul, se vocês notarem, a Inglaterra tenta abrir, olha, um novo front, ó, invadindo aqui a região da Grécia e tal. Hitler, então, é obrigado a ir em socorro de Mussolini, invade a Iugoslávia, espanta os britânicos de lá, né? E eles vão se refugiar na ilha de Creta. E lá também, Hitler vai atrás deles. Ataques de paraquedistas, né? Pela primeira vez, Creta também cai nas mãos de Adolf Hitler. Notem, então, que as forças alemãs estão no auge aqui, né, do seu poderio, né, ó, da Noruega, lá no Mar do Norte, lá no gelo, até o Mar Mediterrâneo.
até aqui na ilha de Creta, certo? Tudo isso aqui, forças do eixo comandando. Bem, parecia que ele ia ganhar a guerra, sabe? Mas aí ele toma uma decisão muito errada. Não, invadir a Rússia. Isso, encosta um monte de soldado ali, olha lá, e vai invadir a Rússia. Não, Stalin foi pego de surpresa, a Rússia foi pega de surpresa, o exército alemão foi atacando, quase tomou Moscou, quase, mas parou em 3 lugares. Ó. Primeiro, aqui em cima, em Leningrado, em Moscou e em Stalingrado. Daqui a pouco ele vai tentar avançar aqui sobre Stalingrado. Ó. O inverno russo foi particularmente terrível naquele ano e acabou levando à derrota dos nazistas. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Por outro lado, os americanos agora entraram na guerra. Olha lá a bandeirinha dos Estados Unidos. Os americanos entraram na guerra e aceitaram a proposta de Winston Churchill, lá da primeiro-ministro inglês, de atacar a África do Norte, né? Então começa uma série de batalhas na África do Norte, tá? Aqui, inclusive, ó, a força-tarefa ocidental, a força-tarefa central e a força-tarefa oriental. Montgomery, Patton e o general Clark. Né? A Alemanha acaba de ocupar toda a França, começa a guerra lá, ó, na África do Norte. Aqui, até por conta do relevo, do deserto e tal, nós tivemos grandes batalhas de tanques. Né? O general Patton contra Erwin Rommel, general alemão, o raposa do deserto. Olha lá. O Rommel lhe dava de 10-0 nos soldados e nos generais aliados. Mas os recursos norte-americanos, entrando na guerra agora, acabam decidindo esses conflitos aí a favor dos aliados, né? E Rommel tem que se retirar com seu Afrika Korps para a Itália, né? Então os alemães tiveram que se retirar para a Itália e a partir daí começa o ataque dos americanos, britânicos, né? Contra o sul da Itália, olha lá, a partir da Sicília, né? Então desembarques de paraquedistas. A ideia era ir avançando pela Itália em direção ao norte, mas ia demorar pra caramba. Ia demorar muito para fazer isso. Para ir libertando a Itália, olha lá. Aqui nós já estamos em 43, mais ou menos, né? Novembro de 42, 43. O general Clark, o general Montgomery, avançando em direção ao norte da Itália. Aqui foi, inclusive, quando os brasileiros entraram na guerra, né? Para os pracinhas da FEB, para lutar contra os nazistas na Itália Central. Bom, agora vocês vão olhar aqui um pouquinho para o Oriente, aqui, ó, para a frente leste, tá? Vamos olhar aqui na frente leste, ó. É o recuo das forças nazistas, tá? Após a Batalha de Stalingrado. Isso aqui é mais ou menos, para vocês verem, a proporção de forças soviéticas contra as forças alemãs. É a força do número. Você colocava 10 alemães, em proporção, 10 alemães contra 25 soviéticos. Os 10 alemães matavam cerca de 20 soviéticos. O soldado alemão, muito bom, ótimo. Só que os soviéticos matavam os 10 alemães. Então, no final da batalha, você tinha 5 soviéticos e 0 alemão. É o número, é a força do número. Tá? E aí, então, começa o rolo compressor russo, né? Avançando contra os soviéticos. Ao mesmo tempo, russo avançando contra os nazistas. Ao mesmo tempo, começam os bombardeios dos aliados a partir da Inglaterra contra os centros industriais da Alemanha nazista, enfraquecendo muito o poderio nazista e também enfraquecendo o poderio nazista a partir da Itália. Então, vejam aí o raio de ação dos bombardeios, né? Tá? Então, a Força Aérea norte-americana, inglesa, muito importante, tá bom? Lá no sul, é quando o Brasil entrou na guerra, né?
e bem aqui, ó, na Itália, aqui, ó, tá? Então, como reserva do 5º Exército do General Clark, os brasileiros entraram na guerra, uma guerra mais ou menos de impasse ali, e a Alemanha sendo fortemente atacada pelas fortalezas voadoras B-52 dos americanos, tal, para acabar com o esforço industrial de guerra dos alemães, né? Não dava, né? Não dava. Olha o rolo compressor russo avançando, grandes batalhas terríveis na frente leste, né? Terríveis batalhas na frente leste, tá? Lá a partir do sul também, a partir da Itália. Até agora, sim, ó. Agora presta atenção, pessoal, mais um momento importante. Estão vendo os aviãozinhos saindo ali da Inglaterra, ó? Aviãozinhos saindo da Inglaterra, é o dia D. Dia D. Isso, junho de 1944. Então, Hitler está sendo atacado pelo leste, pelo sul e agora também pelo norte. Vai começar a corrida para Berlim. Corrida para Berlim, para ver quem chega primeiro lá em Berlim, né? Então, é o dia D que vai começar aí. É a libertação da França, né? Então, o norte da Itália agora, e ali, pronto, chegamos finalmente ao dia D, quando começa a libertação da França, as tropas nazistas vão recuando, né? A França vai sendo libertada, olha lá, os soviéticos avançando pelo leste, chegando perto de Berlim, a França libertada e a situação fechando em cima da Alemanha. Tá? Fechando em cima da Alemanha. Vendo quem vai chegar primeiro lá e capturar Hitler e a turma dele. Mais bombardeios, né? Hitler ainda tenta uma contraofensiva, tá? É a famosa Operação Blackjack, tá? Blackjack foi o nome que os aliados deram para ela. Em alemão seria Operação Em alemão é tudo assim os nomes. Bom, o Hitler vai tentar aqui, ó, presta atenção aqui agora, pessoal, nesse ladinho que eu estou passando o laser aqui, ó. Aqui, ó. Vai acontecer o seguinte, o Adolf Hitler vai tentar, com suas últimas reservas, um contra-ataque, tá? Vamos lá? Olha lá. Recua, isso acontece no Natal de 1944, dezembro de 44, ó. A última tentativa de Adolf Hitler avançar contra os americanos. Não deu certo. Os americanos reforçam a posição e forçam um recuo de Hitler, fecham aí o corredor, né? Fecham a brecha, pronto, fechou. Hitler não tem mais como ganhar a guerra. Daí para frente é só aguardar. Os soviéticos se aproximam. Aí nós temos a famosa Batalha por Berlim. A Batalha de Berlim. Nessa Batalha de Berlim, as tropas de Hitler começaram a contar com velhos de 60 anos, jovens de 14 anos, 12 anos, né? Hitler passou a morar dentro do bunker, né, numa fortaleza subterrânea, e o pau comendo em cima dele. Até que os soviéticos entram primeiro em Berlim, né, e acaba a Segunda Guerra Mundial, né? E mais um movimentozinho no norte da Itália. Berlim foi tomada e tchau, Alemanha. Hitler comete suicídio no seu bunker e assim acaba a Segunda Guerra. O que acontece depois da Segunda Guerra é que a Alemanha é dividida. Uma parte para os Estados Unidos, uma parte para a Inglaterra e uma parte para a França e para a União Soviética. Tá vendo? É a divisão da Alemanha em 4 zonas de ocupação, né? A zona francesa, inglesa, norte-americana e soviética. O lado aqui, ó, francês, inglês e americano, vai formar a Alemanha Ocidental, um país só. E o lado soviético vai formar a Alemanha Oriental, tá? A capital, Berlim, né? Ô, professor, você já viu aquele vídeo
que fizeram um meme, né, quando Hitler perde a guerra. Não. Aquele meme com o Enem. Não vi Vou ainda. mandar. Manda sim, pô, legal, cara. É bom, às vezes, a gente, até para acrescentar em aula essas coisas. Ficou muito Legal. bom, né? Então, no teatro de operações, no teatro de operações europeu, foi isso aí que aconteceu, tá, gente? Foi esse o desenvolvimento. Lá do lado do Pacífico é outra guerra, né? É a guerra dos Estados Unidos contra o Japão pelo Pacífico. Né? Depois, quando a gente for dar realmente a teoria, vocês viram toda a movimentação, né? Mas quando a gente for ver a teoria da Segunda Guerra Mundial, nós vamos tratar lá da guerra no Pacífico também, que, como vocês sabem, termina com a explosão da bomba atômica de Hiroshima, né? Acaba com a bomba atômica de Hiroshima em agosto de 1945, tá? Ufa, 7h50, vamos dar uma paradinha? Daqui a pouco, com efeito até hoje, é uma nova era, né? A era nuclear, exatamente. Vamos dar uma paradinha, vocês descansam, a gente aqui também descansa. Às 8 horas a gente se encontra para a aula de filosofia referente à correção de Thomas Hobbes e o contratualismo. Até já. Vai dar tempo de eu migrar para lá também. Até daqui a pouco.